Olá, muito boa noite. Hoje é domingo, dia 2 de agosto de 2020. É um prazer poder me dirigir a todos vocês para que possamos falar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Queridos, ao longo da nossa vida, da nossa existência, nós ouvimos, vemos, nós temos conhecimento, temos contato, práticas, experiências e, sobretudo, fatos, histórias, acontecimentos e coisas da vida. Outro dia desses, eu ouvi um comentarista, um comunicador, na verdade, dizer uma certa frase. Na verdade, um conceito que, confesso, num primeiro momento, me chocou. Causou-me uma certa indignação, porque eu achei muito forte, impactante, provocadora. E eu fiquei contrariado. Depois, refletindo, analisando, ouvindo a outras vezes essa frase ser dita pelo mesmo comunicador, eu acabei por concordar, se não no todo, pelo menos na maior parte dela. A frase é a seguinte: quem não tem gratidão não tem caráter. Quem não tem gratidão não tem caráter. E aí, eu ouvi outros, estudei um pouquinho e penso, e por isso me inclino a concordar com parte do que está sendo dito. Por quê? Veja, o ingrato é aquele que não vê todo o empenho, todo o esforço, toda a dedicação feitos para a sua vida. Ele não vê nada disso. Os outros se empenham, se esforçam, ele não vê. O ingrato, ele não assume a sua condição de necessitado. Ele não assume a condição de quem precisa, de quem não depende só de si mesmo, de quem já não dispõe mais de recursos próprios, sejam esses recursos de quaisquer ordens que lhes são suficientes no mínimo. O ingrato, por conta disso, ele se torna um egoísta, um mesquinho, afinal, ele se acha o centro do universo e que o outro está para o servir. E aí, tudo que lhe é feito de bom ou o que o beneficia, na verdade, não é mais que obrigação. Então, ele não tem do que e nem a quem agradecer. Sobre ingratidão, há um pensamento que é atribuído a um pensamento judaico que diz o seguinte: a pessoa infiel é tão perigosa como a mentirosa. Ambas são fracas, ingratas. Então esse pensamento coloca a ingratidão no mesmo patamar da infidelidade e da mentira. Então ambos, mentirosos e infiéis, são fracas, são ingratas e constroem castelos em pensamento. Castelos sem fundamento. Já um pensador persa, Musharrif Odin Saad, que viveu ali pelos idos de 1184 a 1213 mais ou menos, ele diz o seguinte sobre a ingratidão: o coração ingrato assemelha-se ao deserto, absorve com avidez a água do céu e não produz coisa alguma. Queridos, sobre a ingratidão e indiretamente, sobre a gratidão e indiretamente a ingratidão, Jesus certa vez se deparou com uma situação que nos servirá de base para a nossa explanação desta noite e que nos mostra algo muito próximo à ingratidão. Abra sua Bíblia e leia Lucas capítulo 17, de 11 a 19, que diz assim, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus,
agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? Disse-lhe: levanta, vai, a tua fé te salvou. O que nós temos aqui, queridos? Temos a narrativa bíblica de uma situação envolvendo direta e objetivamente pelo menos os seguintes personagens. Primeiro, verso 13, Jesus. Segundo, verso 12, 10 leprosos. Segundo, nós temos, de acordo com o versículo 12, 10 pessoas com o mesmíssimo problema. Eram leprosos, convivendo até então com todas as implicações legais desse estado de decomposição e putrefação em suas vidas. Por exemplo, de acordo com Levítico capítulo 13, nós temos toda uma legislação sobre o assunto. Resumidamente, eu quero destacar o seguinte. Olhem Levítico 13, olhem os versos 8, 14, 22, 27 e 30. O leproso era declarado imundo pela autoridade religiosa após o exame e constatação de lepra. Olha o versículo 45. As roupas do leproso seriam rasgadas, seus cabelos desgrenhados. Quando alguém se aproximasse dele, ou ele de alguém, ele deveria gritar contra si mesmo: imundo, imundo, para que o outro se afastasse e não tivesse contato com esse leproso. Olha o versículo 46. O leproso habitaria, residiria fora dos limites da cidade, num vale isolado, marginalizado, discriminado, rejeitado pela sociedade. Nós temos, queridos, voltando ao texto de Lucas 17, olhem para o verso 13. 10 leprosos vão ao encontro de Jesus ao saberem que ele estava numa aldeia ali no caminho entre Jerusalém e Samaria, próximo aonde eles leprosos estavam. Olhem o verso 13. Nós temos que, mesmo à distância, por conta do cumprimento da lei, os 10 leprosos gritaram para que Jesus, compadecido, com dó deles, os curasse. Verso 14. Nós temos que os 10 leprosos dirigem uma palavra que aos 10 leprosos, Jesus dirige uma palavra que os cura, que os purifica, que os liberta da lepra. Olha o verso 15. Nós temos que apenas um dentre os 10 curados, a despeito de serem 10 os leprosos, insisto, apenas um volta para agradecer, apenas um volta, dá glórias a Deus, apenas um volta e honra a Deus por sua cura. Queridos, o que podemos visualizar como lição para as nossas vidas deste homem que leproso é curado por Jesus e volta para agradecer? Pelo menos 2 lições sobre gratidão para a gente pensar na ingratidão. Primeira lição: a gratidão é o reconhecimento e a valorização pelo benefício feito recebido. Queridos, Jesus, ao curar os 10 leprosos, não lhes devolve apenas a saúde física como se isso fosse pouco. Ele devolve-lhes a vida, restaura-lhes o prazer pela vida, pelo viver. Jesus devolve-lhes a dignidade, a autoestima. Afinal, já não eram mais imundos e sim limpos e purificados. Jesus, ao curá-los, devolve-lhes oportunidades, possibilidades de voltarem às suas famílias, a morar na cidade. Jesus, ao curar os 10 leprosos, devolve-lhes a dignidade de pessoa e não mais de um trapo humano. Jesus lhes devolve direitos sociais, civis, direito de ir e vir livremente, de não serem mais discriminados, desprezados, humilhados, marginalizados. Jesus lhes devolve a possibilidade da adoração comunitária, a frequência, a ida aos serviços no templo. Isso tudo, um único personagem samaritano, verso 16, dentre os 10 que foram curados, reconhece e valoriza o que lhe é retribuído, o que lhe é restituído, o que lhe é devolvido, o que lhe é resgatado, o benefício gratuito que lhe é feito e volta para agradecer. A gratidão é o reconhecimento e a valorização do benefício recebido. Essa é
a primeira lição. A segunda lição, queridos, sobre a gratidão que nós podemos visualizar em Lucas 17, de 11 a 19, é a seguinte. A gratidão, ela é proporcional ao valor dado à vida. Este samaritano, versículo 16, superando todos os preconceitos sociais, superando todos os preconceitos raciais, porque judeu não se dá com samaritano e samaritano não se dá com judeu, ele clama. Ele suplica a um judeu que o ajude, que o cure, que o socorra, porque ele perdia dia a dia, pouco a pouco, a sua vida. E aí, quando ele é curado, ele volta para agradecer pela sua vida restituída. Este samaritano, versículo 16, o que dentre os 10 leprosos curados por Jesus é o único que volta para agradecer, é o único que reconhece e valoriza todas as reconquistas que Jesus lhe possibilita com a cura para a sua vida. Certo ditado diz o seguinte: só valorizamos quando perdemos e o que perdemos. Este homem fora leproso e perdera tudo: família, emprego, sociedade, religiosidade comunitária, liberdade. Ao ser curado por Jesus, ele tem a possibilidade da reconquista de tudo isso. E isso é valiosíssimo, porque a sua vida lhe foi devolvida. Por isso, ele volta e agradece. Dizem que se tivermos saúde, corremos atrás do resto, porque quem tem saúde tem vida. A vida deste leproso, enquanto leproso, se esvaía dia a dia, se deteriorava, se mutilava mais e mais. Ao ser curado por Jesus, Jesus devolve a este homem a vida. Jesus restaura a este homem a vida, o direito à vida, o prazer pela vida. Ele volta e agradece a Jesus por lhe devolver motivação para viver. 2 lições sobre a gratidão. Primeiro, a gratidão é o reconhecimento, a valorização pelo benefício recebido. Segundo, a gratidão ela é proporcional ao valor dado à vida. Eu espero que nós sejamos sempre pessoas gratas a Deus pelo ar que respiramos, pela vida que temos, pela salvação em Cristo Jesus. E sempre possamos voltar, nos humilhar aos pés do Senhor, dar graças e glórias a Deus pelo que Ele nos fez. Fique na paz do Senhor, tenha uma boa noite, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um beijo, tchau, gente!